Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Faça esse favor. João, capítulo 6. Encontre, por favor. João 6, a partir do verso 16. Tem uma palavra de Deus. Conferência de homens vencedores, mas a gente consegue juntar tudo, linkar tudo. Hoje é a quinta mensagem sobre os 7 milagres no Evangelho de João, né? A gente vem aqui, eu não sei se tem alguém que está desde o começo, desde a primeira, né? Mas a gente vem aqui trabalhando. Primeiro milagre, segundo milagre, terceiro milagre, quarto milagre foi o da terça da vitória, né? Domingo passado eu ministrei o segundo e o terceiro milagres. Na Santa Ceia foi o primeiro milagre, tá? E hoje o quinto e à noite o sexto, tá? E a gente vê para a próxima semana finalizar com o sétimo milagre, ok? Hoje nós vamos falar sobre um texto muito conhecido, né? Jesus andando sobre as águas. E à noite a gente vai falar de um cego de nascença, tá? A cura desse cego de nascença, lá o tanque de Siloé e por aí vai, ok? Então, ache aí, por favor, João 6,16, olha o que diz. Ao anoitecer, os seus discípulos desceram ao lago, entraram em um barco e começaram a travessia a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam, presta atenção nisso. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado uns 25 ou 30 estádios, viram que Jesus se aproximava do barco, andando sobre o lago, e ficaram aterrorizados. Ele, porém, lhes disse: sou eu, não tenha medo. Então resolveram recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Você pode dar um glória a Deus pela palavra do Senhor, amém? Esse texto é um texto que também, se você for dar uma olhada em outros evangelhos, né, vai se trabalhar ele, pelo menos em Mateus e Marcos, tá? Lucas não trabalha esse milagre, mas você vai ter Mateus, Marcos e João. Eu não sei se você percebeu, mas os 4 evangelhos, eu gosto de explicar isso aqui, os 4, eles narram mais ou menos as mesmas histórias, o mesmo momento, o mesmo tempo, com a exceção, com a diferença de os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, tá? Eles são bem parecidos na sua forma de escrita, e nós chamamos de evangelhos sinóticos, tá? Qual é o nome? Evangelhos sinóticos. Só para você saber aqui, um culto de celebração, um culto de domingo é bom para isso, né? Normalmente a gente trabalha esse tipo de coisa na escola da palavra, mas já que a maioria da casa, é bom explicar. Então, quando alguém falar nos evangelhos sinóticos, o que você sabe? Mateus, Marcos e Lucas, tá? João já tem uma base diferente. João, ele não tem a preocupação de provar que Jesus é Deus, tá? Você vai ver que cada um começa de uma forma. Você vai ver, por exemplo, que Mateus, ele vai trabalhar genealogias, tá? Você vai ver que Marcos é mais histórico. Você vai ver que Lucas vai apresentar Jesus como homem perfeito. Então cada um vai ter o seu método para poder apresentar Jesus. Cada um vai ter o seu método para provar que Jesus era aquele prometido. Já João não, João ele já começa falando para aqueles que criam. E João capítulo 1 começa: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele já começa assim, ok? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele já resolve tudo nos primeiros versos.
ele já vai direto ao ponto dizendo, olha, nós convenhamos aqui que a gente já reconhece ele como Deus. Então não vamos perder tempo, é mais ou menos isso. Não vamos perder tempo te provando, contando genealogia, contando história, mostrando que ele vem de Abraão. Não percamos tempo com isso. Eu já vou direto ao ponto. Esse é o Evangelho de João. Isso também é extraordinário em João. No Evangelho de João você vai ter coisas incríveis. Por exemplo, o texto áureo da Bíblia, que a gente chama, né, o encontro com Nicodemos, alguém que conhecia a palavra do Senhor, né? Ele já conhecia da lei, né? E ele vai bater um papo e Jesus vai dizer para ele, olha, necessário é nascer de novo. Aí ele vai dizer, como é que eu posso nascer de novo e entrar no ventre da minha mãe? Como é que pode acontecer um homem adulto voltar para o ventre, né? E aí é interessante, por quê? Porque você vai perceber que tudo que resume a Bíblia vai estar em João 3,16, né? Isso está também no Evangelho de João. Só que quando a gente chega aqui no capítulo 6, você vai perceber o quê? Você vai perceber que Jesus tinha ido para o outro lado. O milagre anterior, eu preguei domingo passado, eu preguei terça-feira. O milagre anterior era, Jesus recebe a notícia que João Batista morreu, estou te lembrando. E o que ele faz? Seu primo morreu, para poder ter um tempo a sós, ele se retira, ele entra num barco e ele vai para o outro lado. Você lembra, né, que eu contei para você aqui na terça-feira que o nome desse lugar era Betsaida. E ele chega em Betsaida para estar afastado, para estar a sós. Só que quando percebem que ele está atravessando, que ele está indo para o outro lado, a multidão, cada um percebe que ele está indo e começa a correr. E dá a volta, né, no mar da Galileia e chega primeiro do que ele lá em Betsaida. Por quê? Porque eles percebem e entendem. Nós não podemos ficar do lado de cá e não ter a presença de Jesus. Nós não podemos estar do lado de cá e deixar que ele vá sozinho. Era mais ou menos assim, o Senhor até quer estar a sós, mas nós queremos estar contigo. O Senhor até quer tirar um tempo para o Senhor, mas nós precisamos estar do seu lado. Alguém nessa manhã reconhece que precisa da presença de Jesus para viver? Alguém nessa manhã reconhece que não consegue viver um segundo, um minuto, uma hora, um dia da sua vida sem a presença de Jesus? Você reconhece isso? Esse povo faz a mesma coisa. Eles dão a volta e a intensidade, eu só estou fazendo um resumo aqui do que eu falei terça. A intensidade desse desejo era tão grande que imagina, gente, Jesus num barco, eles indo a pé. Eles chegam primeiro a pé do que Jesus no barco. Jesus cortando direto e eles costeando o mar. Eles chegam primeiro do que Jesus. Isso aqui me chama a atenção. E aí eu lembro do salmista que vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque está mostrando que estar com Jesus não é uma necessidade. Estar com Jesus é um prazer. Eu ouvi só um amém, eu vou falar de novo. Estar com Jesus não é uma necessidade. Estar com Jesus é um prazer. Me ajuda, diga para alguém. Fala para essa pessoa, fala, estar com Jesus, fala, não é uma necessidade. Fala, estar com Jesus é um prazer. Quer ver? Existem pessoas que você precisa estar com elas. Por exemplo, você acorda segunda-feira, você precisa estar com seu patrão. Você acorda segunda-feira, você precisa estar com seu sócio. Você acorda segunda-feira, você precisa estar com seus funcionários. Você precisa, porque se não for, não tem salário. Agora, um outro tipo de disposição é quando você acorda num sábado dizendo: eu vou ver uma pessoa que eu amo, que eu não vejo há muitos anos. É outra predisposição no coração, é outra expectativa. Escute, quando você acordar e vier à casa de Deus, quando você entender que é dia de estar com o Senhor, não venha com a disposição de cumprir um compromisso, venha com a disposição de encontrar com uma pessoa que é amada, venha com a disposição de encontrar com a pessoa do Espírito Santo. Alguém veio encontrar com uma pessoa nessa manhã? Eles correm e encontram. Jesus chega do outro lado. Resumindo aqui, eu estou te contando a história. Jesus está do outro lado, percebe que eles estão ali. E eu imagino Jesus dizendo: rapaz, nem quando eu quero estar sozinho, nem quando eu estou vivendo minha dor, nem quando eu estou vivendo meu luto, porque é o lado humano de Jesus falando ali. Nem quando eu quero ficar a sós. Aí o texto vai dizer: e tendo compaixão deles. Jesus olha e percebe: eu estou enfrentando uma dor, mas eles precisam da minha ação. Eu estou enfrentando um problema, mas eles precisam de uma ação. E o coração deles se move.
Gente, esse exemplo de liderança de Jesus é incrível. Ele está dizendo, eu poderia pensar em mim. Eu poderia pensar na minha dor. Eu poderia ser individualista, mas deixa eu guardar um pouquinho minha dor do lado e abençoar a vida do próximo. Jesus Cristo. Deixa eu guardar um pouquinho os problemas aqui e deixa eu fazer pelo próximo. E aí o texto começa a dizer que ele começa a ensinar e fazer milagres. Imagina, gente. Você consegue imaginar ter uma aula, um intensivão de teologia com Jesus? Imagina. E Jesus ensinando, e Jesus ensinando. No meio da instrução, ele faz um milagre. Um cego enxerga. Imagina. Ele ensina. É o próprio João que vai fazer uma hipérbole, um exagero. Ele vai dizer, nem todos os livros, nem todos os papéis do mundo poderiam escrever o que ele fez. Você consegue entender isso? E ele começa a fazer milagres que não foram relatados. Ele começa a fazer maravilhas. E aí, ele percebe, a hora está passando. Vai escurecer. E aí ele faz um teste. Eu estou só relembrando e situando você nesse texto. Ele faz um teste. Ele chama Felipe e fala, Felipe, esse povo não pode voltar para casa sem comer, senão eles vão desfalecer no meio do deserto. Alimenta esse povo, Felipe. Aí Felipe fala, se eu tivesse 200 denários eu não conseguiria dar um pedacinho de pão para cada um. Aí André entra em cena. André fala, tem aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Ele fala, mas isso é muito pouco para uma multidão dessa. Jesus fala, manda pegar, pega lá. Deu graças, partiu. O texto diz que todos foram alimentados. Todos ficaram saciados, ainda sobraram 12 cestos. Qual era o cenário? As pessoas queriam estar perto de Jesus. A multidão queria estar do lado de Jesus. Só que quando a gente começa o verso 16, o cenário já é outro. O perigo da multiplicação na vida de alguns. Jesus multiplicou o pão e o peixe. Jesus multiplicou e fez milagres. Só que agora o texto diz que eles desceram, já era escuro, já era noite. Olha isso, Jesus está preocupado de dar alimento para a multidão, para que eles não possam partir sem ter comido e desfaleçam no caminho. Jesus estava preocupado a ponto de Lucas narrar que a noite era fria. Então ele está dizendo, Lucas é médico, então Lucas está preocupado com mais coisas. Ele está dizendo, se esse povo for nesse frio e com fome, eles vão desfalecer. Só que o cuidado que Jesus teve com a multidão, o carinho que a multidão teve com Jesus, agora são os discípulos que não estão preocupados com Jesus. Quando Jesus passa para o outro lado, a multidão diz, eu quero estar perto dele. Quando Jesus passa para o outro lado, a multidão diz, nós não queremos estar do lado de cá e Jesus do lado de lá. Fantástico. Só que depois que Jesus faz os milagres, são os discípulos que dizem, vamos para o outro lado, e deixam Jesus para trás. O texto diz que os discípulos falam, vamos lá, bota na minha conta, eu acho que a ideia foi de Judas. Estou brincando, tá, gente? O pastor falou que Judas falou, falei nada. Tô brincando, ironia, ok? Gente, para ter uma ideia dessa, Jesus acabou de multiplicar. Alguém fala, vamos deixar ele para trás? Alguém fala, vamos para o outro lado e vamos deixar ele aqui? Sabe o que mais me marca? É que a multidão queria estar perto, mas os discípulos queriam estar longe. Como é que pode? Como é que pode quando o novo na fé tem mais desejo do que um obreiro, do que um pastor, do que um ministro? Como é que faz quando um jovem tem mais desejo do que um ancião? Como é que faz quando alguém que nem se batizou, ou às vezes nem levantou a mão para dizer, eu quero servir Jesus, tem mais desejo de estar aqui do que alguém que anda com ele? Eles estavam do lado de Jesus a todo momento vendo milagre. Acabaram de ver uma multiplicação. A multiplicação passou pela mão deles. Você lembra como é que foi a multiplicação? Quem lembra? Pães e peixes. Você lembra como é que foi? Me marcou um negócio que eu falei na terça. Jesus está dizendo, eu estou preocupado que no caminho eles pereçam no deserto. Só que quando ele manda sentar para alimentar, o texto diz que eles assentaram na grama verde. Isso aqui é incrível. Nada na Bíblia é à toa. Como é que vai ter deserto e grama verde no mesmo lugar? Sabe o que Jesus está dizendo? Se estiver longe tem deserto, se estiver perto tem grama. Oh Jesus Cristo. Se estiver longe tem morte, se estiver perto tem vida.
Você escolhe a distância que você vai caminhar. Eu vim pregar para alguém nessa manhã e declarar: esteja perto, chega para perto. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós, diz o Senhor. Jesus nessa manhã está convidando alguma mulher, algum homem, alguma criança, algum jovem, algum marido, alguma esposa. Vem para perto, eu te dou acesso. O véu do templo se rasgou. O sacrifício não é mais na mão do sacerdote. Você tem o acesso para entregar diretamente na minha mão. Em nome de Jesus, adore ao Senhor que te deu acesso. Adore ao Senhor que te trouxe para perto nessa manhã. Só que os discípulos, verso 16: ao anoitecer, os discípulos desceram o lago. Discípulos vão descer no lago à noite. A maioria desses discípulos já estava acostumada com esse horário, porque eram pescadores. Então alguém vai dizer assim: pastor, eles decidiram ir embora de noite. Imagina, você tem que voltar para o Rio meia-noite. Você está aqui em Macaé, tem que voltar para o Rio meia-noite. Você vai dizer assim: é melhor dormir por aqui e voltar amanhã de manhã. Sim ou não? Caminho escuro, um pneu que estoura, alguma coisa que acontece, é melhor evitar. É melhor ir cedo, é melhor ir de dia. Só que esses homens não tinham essa preocupação, porque o dia a dia deles acostumou eles com a madrugada. A maioria desses homens trabalhava com pesca ou entendia de pesca. E qual é o horário de trabalho do pescador? Madrugada. Qual é o horário que eles decidiam sair para poder trazer o alimento para casa? Madrugada, então eles já estavam adaptados. Então agora eles saem do roteiro, eles saem do cronograma, eles saem do calendário de Jesus para viver o calendário deles. Esses discípulos saírem no horário que decidem, sabe o que representa? É um momento na vida que a gente já viveu tanto milagre que a gente acha que pode andar sozinho. É um momento na vida que a gente já cresceu tanto que a gente acha que pode andar sozinho. Aí esses homens estão dizendo: nós já sabemos como é multiplicar, nós já sabemos como é curar. A multiplicação passou pela minha mão. Imagina, Jesus do lado de cá, gente. Jesus do lado de cá, com pão e com peixe na mão. 5 pães e 2 peixes, imagina. Aí vem, tem 12. E tem uma multidão sentada, de mais de 5.000 homens. Eu não estou falando de mulheres e crianças. Tem uma multidão lá, mas tem 12 vindo buscar. E aí, o que o Lucas dá a ideia no evangelho dele? Diz que sentaram de 50 em 50. Você consegue imaginar quantos grupos eram? E aí os 12 vinham, pegavam da mão de Jesus e quando levavam, multiplicava. Pegavam da mão de Jesus e quando levavam, multiplicava. Esses homens estão dizendo: a minha mão tem poder de multiplicar. A minha mão tem poder de fazer dar certo. Eu peguei da mão de Jesus e a minha mão faz dar certo. Aonde eu boto a mão, prospera. Aonde eu boto a mão, cresce. Eu não preciso mais dele. Eu não preciso mais orar. Eu não preciso mais jejuar, porque Deus me abençoou. E se Ele me abençoou, vai dar certo. Aí Jesus está dizendo: então pode ir. Isso aqui contrasta com outro momento. E isso pode explicar o porquê Pedro responde dessa forma. Quando Jesus começa a pregar de forma dura e a multidão começa a ir embora. E aí sobram quem? 12. E aí Jesus olha para os 12 e fala: vocês não querem ir embora também não? Aí Pedro fala: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Por que é Pedro que fala? Eu vou até antecipar, eu não me contenho. Eu vou até antecipar, eu estava me programando, não, tem que ir devagarinho. Mas por que é Pedro que fala? Porque eles aprenderam como é andar sem ter Jesus do lado. Pegam o barco, sobem no barco, vão tentar atravessar para o outro lado. No meio do caminho a tempestade vem. No meio do caminho, Jesus vem andando sobre as águas meio que assim, tá vendo como é que não consegue andar sozinho? Tá vendo? Porque só deixar sozinho um dia, meia hora que eles já se arrebentam, tá vendo? Aí Jesus vem andando e os outros estão apavorados. Alguns apavorados porque estão dizendo: é um fantasma. Outros apavorados dizendo: deixamos ele para trás. E agora olha o que nós estamos padecendo. Oh, Jesus Cristo. Tem gente que está entrando em guerra porque deixou Jesus para trás. Tem tempestades que chegaram no nosso barco porque Jesus ficou para trás. Oh, Jesus. Tem vento que a gente está passando porque Jesus ficou para trás. Porque a gente pegou o roteiro dele, ó.
eu quero o meu roteiro. Eu quero o meu projeto. Eu quero andar na minha hora, no meu tempo. Oh, Jesus Cristo. Só que eles estão acostumados com a madrugada. Então eles vão dizer, não, eu vou descer na madrugada, tá tudo bem, nós vamos dar o nosso jeito na madrugada. Aí o verso 17 diz, eles entraram em um barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Entram no barco e começam uma travessia. Eu fiz uma pesquisa. Se eles estavam em Betsaida, a Bíblia é incrível, gente. Ela vai te dando detalhes, vai soltando detalhes. E o nosso papel é juntar esses detalhes. Se quando eles chegaram do lado de lá, eles estavam em Betsaida, que era um lugar separado, agora o texto vai dizer que eles saíram de lá para ir para Cafarnaum. Aí você faz uma distância de Cafarnaum a Betsaida. A Bíblia vai dizer 25 a 30 estádios. Quando você transforma isso para quilômetros, são 10 quilômetros de distância para cortar o mar da Galileia. Quantos quilômetros? 10 quilômetros. Então, eles precisam fazer 10 quilômetros dentro do barquinho. Só que o que me chama a atenção é que em nenhum momento tem uma ordem de Jesus para ir para o outro lado. Imagina Jesus dizendo, acabou o tempo de Betsaida, vamos voltar para Cafarnaum. Passem para o outro lado. Não, Jesus não mandou passar para o outro lado. Eles decidiram ir para o outro lado. Quais são as coisas que Jesus não ordenou e que a gente está fazendo? Quais são as coisas que Jesus não deu a direção e a gente está fazendo? Quais são os sinais vermelhos que Jesus colocou na nossa frente que a gente está atravessando? Quais? O que a gente está ultrapassando? Qual limite a gente está ultrapassando? Oh, Jesus amado. Sabe qual é a essência da desobediência de Saul? Saul ele se torna uma pessoa desobediente, ele se torna uma pessoa que até por ter a ausência do Espírito na vida dele, o Antigo Testamento tem uma outra questão teológica, mas quando o Espírito se retira, ele começa a ser invadido, acessado, ser possesso por espíritos malignos. Mas sabe onde tudo começa? Quando ele decide oferecer sacrifício sendo rei. Quando ele decide ultrapassar o limite da sua unção. Deus trouxe alguém aqui nessa manhã para dizer, não ultrapasse limite. Deus nos trouxe aqui nessa manhã para dizer, não ultrapasse limite. Nós não gostamos de limites, mas são esses limites que nos preservam. Nós não gostamos de regras, mas são essas regras que nos preservam. Me ajuda, olha para alguém. Eu estou muito tempo sem fazer isso. Olha para alguém e fala assim, ó. Obedeça aos limites. Fala, vai. Tem gente que nem falou, nem obedeceu essa... Jesus não mandou atravessar, mas eles estão dizendo, eu vou. Ninguém me manda. Só que pensa comigo. Se quisesse andar sozinho, não tivesse seguido Jesus quando ele chamou. Sim ou não? Se quisesse andar sozinho, continuava como pescador. Se quisesse andar sozinho, não aceitava a missão. Mas já que aceitou a missão, agora tem que obedecer. Se quisesse andar sozinho, continuava no mundo. Se quisesse andar sozinho, continuava no erro. Se quisesse andar sozinho e definir a rota, continuava no pecado, continuava preso. Mas já que aceitou o projeto de Jesus, agora é Ele que define a direção. Já que aceitou o convite de Jesus, agora é Ele quem define a rota. Agora é Ele quem diz a hora de andar, a hora de parar, a hora de virar, a hora de... Meu Deus do céu, Deus está dizendo para alguém, aceitou o meu convite, obedeça a direção. Obedeça ao meu tempo. Meu Deus. O que adianta ser liberto do Egito, mas não entender que quando a nuvem andou, você tem que andar. Quando a nuvem parou, você tem que parar. Está no deserto, obedece a direção. Está no deserto, obedece a nuvem. Está no deserto, obedece o que Deus fala. Porque se a nuvem andasse no deserto, e eu já fui para Êxodo, se a nuvem andasse no deserto e eles ficassem parados, o sol destruía. Você consegue imaginar o sol do deserto como é que é? Eu estive em 2019 em Israel. E eu fui do lado de Israel, no deserto de Qumran. Gente, você tá numa fritadeira, imagina. Porque a areia quente embaixo,
o sol quente em cima, você bota tênis, não adianta, um calor terrível, parece que vai morrer. Enfim, imagina, você está 40 anos num lugar assim. Alguém consegue imaginar? Imagina. Só que Deus, por misericórdia, vai enviar a nuvem de dia. Por quê? Aí eu lembro do Salmo 91. O sol não te molestará de dia. Aí de noite tinha coluna de fogo. Nem a lua de noite. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Eu cuido de você de dia. Oh, Jesus, me ajuda. Levanta as mãos aí para tomar posse. A palavra de Deus para alguém é: se estiver na minha direção, se estiver debaixo da nuvem, eu cuido de você de dia. Eu tenho coluna de fogo para te aquecer à noite. Oh glória, oh glória. Sabe o que Deus está querendo dizer para alguém nessa manhã? Não é sobre o tempo, se é dia ou se é noite, mas é sobre companhia. Eu estou contigo na estação do dia, eu estou contigo na estação da noite. Alguém está passando por um deserto, alguém está passando por um vale, alguém aqui nessa manhã está passando por uma tempestade, mas Jesus está dizendo: não me deixe para trás, não siga os teus caminhos, não siga as tuas ideias, não siga os teus roteiros. Eu tenho um caminho para você, Adevec Macaé. A palavra dessa manhã de Deus para alguém é: eu tenho um caminho, seja no meio do mar, seja no meio do deserto, seja, oh meu Deus, no meio da tempestade. Eu tenho um caminho para você. Alguém acredita nessa palavra para adorar ao Deus que tem o caminho nessa manhã? Diga para os três, fala: Deus tem um caminho nessa manhã para você. Profetiza, vai no meu ânimo, fala: Deus tem um caminho para você. Oh Jesus Cristo, oh Jesus Cristo, oh Jesus Cristo. Não tem ordem em palavras para ir para o outro lado, e nem movimento de Jesus para ir para o outro lado. Porque Jesus pode nos fazer entender de duas formas: uma falando, outra fazendo. Eu vou repetir. Jesus pode nos dar direção de duas formas: uma falando, outra fazendo. Vou falar mais uma vez. Pastor, como é que Deus fala comigo? Primeiro, através de profetas. Alguém vai chegar e falar: Deus está mandando falar. Através de uma pregação. Deus está falando comigo nessa mensagem. Falando. Mas não só falando, fazendo, se movendo. Você percebe um movimento, você diz: isso aqui é Deus. Você percebe uma porta que abriu, você diz: Deus está me empurrando para esse negócio. Então Deus pode trabalhar e te dar direção falando ou fazendo. Quando Ele fala: passem para o outro lado, Ele está garantindo que vai chegar do outro lado. Quando Ele entra no barco, no texto anterior, Ele entra no barco e vai para o outro lado, a multidão percebe: se Ele está indo, nós também podemos ir. E eles vão correndo e chegam lá. Então Deus pode te dar direção falando ou fazendo. Só que nesse caso, nem Ele falou e nem fez. Jesus ainda está em Betsaida, mas o desejo dos discípulos é estar do outro lado. Cafarnaum está gritando, porque Cafarnaum era o lugar que eles gostavam. Cafarnaum era a terra onde Pedro e a sua família moravam. A sogra, até hoje quando você vai em Cafarnaum, tem lá a sinagoga, e em frente à sinagoga tem a casa de Pedro. Ou seja, eu estou com vontade de voltar para casa, eu estou com vontade de descansar, eu estou com vontade de estar com os meus, eu estou com vontade de estar no meu lugar, no meu habitat natural, onde eu me sinto bem, onde eu me sinto em paz. Só que o que eles não perceberam, que aquele momento não era momento de estar em casa, aquele momento era momento de estar em missão. Aquele momento não era momento de descanso, aquele momento era momento de guerra. Você lembra de Davi? Davi tinha que estar na guerra, mas decide estar em casa. E só vai ter aquele tipo de tentação porque está no lugar errado. Quando eu estou no lugar certo, eu não vou passar por tentações que eu não suporte. Quando eu estou no lugar certo, eu não vou enfrentar algumas guerras. Tem guerra que eu só enfrento por estar no lugar errado. Pastor, a sua teologia é que Davi não poderia suportar aquela tentação? Não, não é isso. Ele poderia suportar, ele poderia dizer não. Só que ele só está enfrentando aquela guerra, ele só está vendo lá a mulher, né, de cima do seu palácio. Ele só está vendo ela porque ele não está na guerra, como todo o seu exército está. Então
Então existem problemas que chegam na minha vida porque eu estou no lugar errado. Não estou no lugar onde Deus me direcionou. Mas a Adevec Macaé nessa manhã está entendendo sobre direção, sobre voz de Deus, sobre movimento de Deus. Você não vai estar nos lugares errados, você vai estar nos lugares certos. Eu vim declarar uma palavra profética de Deus nessa manhã. Você não vai ser pego em lugares errados. Você não vai ser pego em problemas por estar em lugares errados. Alguém vai dizer: poxa, não era para estar aqui. Não, ao contrário, ainda bem que eu vim, ainda bem que eu estou, ainda bem que eu cheguei. Você estará nos lugares certos, aonde Deus vai decidir fazer milagre. Alguém pega e crê nessa palavra nessa manhã. Eu já te falei, a mulher encurvada de Lucas 13 só viveu o milagre porque estava no culto. Ela não tocou na orla, ela não gritou, ela não fez nada, ela só estava no culto. Me ajuda, dá parabéns para alguém que veio aí. Aperta a mão e fala: parabéns por ter vindo no culto. Fala. Se tiver força, se tiver fé, fala para ele: só porque você veio, um milagre está sendo liberado. Isso é tão poderoso que não dá para falar para um só. Profetiza para outro. Fala: só porque veio no culto, uma área da tua vida está sendo liberada. Oh meu Deus do céu, eu não sei se você crê em decreto de Deus. Você vai me contar esse testemunho. Só porque você veio, Deus está dando um decreto do céu. Só porque você veio, Deus está liberando uma palavra do céu. Chega de chorar por esse motivo. Chega de chorar por essa dor. Deus nessa manhã te encontra para dizer: já que veio, já que está no lugar certo, tem milagre sendo liberado sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Oh meu Deus do céu, sobre os teus negócios, sobre a tua saúde, sobre o teu casamento, sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida de alguém que nem veio nessa manhã, mas você veio buscar por ele, você veio buscar por ela. Saia daqui levando o teu milagre. Alguém acredita, pelo amor de Deus, se manifeste nessa manhã. Oh, aleluia. Só que o que vai acontecer? O texto vai me dar um outro detalhe. Vai dizer no verso 17 que estava escuro e Jesus não estava no barco. Gente, como é que alguém vai ao mar alto sem ter Jesus no barco? Como é que alguém começa um projeto na vida sem ter Jesus no barco? Como é que alguém faz alguma coisa sem ter Jesus no barco? Você lembra de Moisés? A Bíblia é incrível porque ela vai se completando, ela vai se interpretando. Deus fala assim: ó, pode ir que eu irei contigo. Pode ir que eu serei contigo, eu mandarei o meu anjo. Aí Moisés fala assim: se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair daqui. Quando Deus diz: eu mandarei meu anjo, Ele está garantindo que vocês vão ter vitória. Só que Moisés está dizendo: não é sobre ter vitória, é sobre ter companhia. Jesus Cristo. Por que adianta ter sucesso sem Jesus no barco? Alguém está entendendo o que eu estou pregando, gente? Moisés está dizendo: eu não quero crescer, mas crescer para distante de ti. Eu não quero crescer para longe de ti. Eu não quero começar uma trajetória, um projeto, uma empresa, um negócio. Eu não quero começar nada sem a tua presença. Aí ele vai dizer: olha isso aqui, gente. Não nos permita sair daqui se a tua presença não for conosco. Não nos permita começar nada se a tua presença não for conosco. Mas a multidão está dizendo: eu quero estar com Jesus. Mas os discípulos estão dizendo: eu posso ir sozinho. Isso aqui me deixa decepcionado. Porque quem deveria ensinar sobre a importância de estar com Jesus, quem entende da importância de estar com Jesus, é discípulo. Sim ou não? Só que os discípulos estão dizendo: eu posso andar sozinho, eu posso ser independente. Jesus Cristo. Eu sinto graça de Deus nessa palavra. Eu posso andar sozinho, eu posso fazer do meu jeito. Eu não preciso dele. Eu não preciso da ajuda dele. Eu faço do meu jeito. Só que aí estava escuro e Jesus não estava no barco. Eu quero te dar o primeiro conselho do verso 17. Não abra mão da presença de Jesus. Diga para alguém que está perto, fala: não abra mão da presença de Jesus. Não abra mão. Pastor, como é que eu percebo
que a presença de Jesus já está se esvaindo. É quando eu começo a ficar frio. É quando coisas que me faziam chorar, me arrepiar, sentir a presença, eu já não sinto mais. É quando aquilo que era sagrado se torna normal. Eu estou pegando meu barco e estou indo para longe dele. É quando cultos como esse, alguém diz, não sei para que tudo isso. É porque eu já peguei o meu barco e fui para longe. É quando eu não tenho tempo mais para ajoelhar. É quando eu não tenho tempo mais para botar uma música, um louvor em casa e adorar. É quando eu digo, eu estou ocupado demais para ler a Bíblia, ou cansado demais para ler a Bíblia, mas um manual da empresa para aprovar um negócio de 1 milhão eu leio. É quando eu digo, para que ir na igreja mais de uma vez na semana? É quando eu digo, para que ofertar? Para que dizimar? Para que dar glória a Deus? Por que o pastor fica mandando levantar a mão toda hora? Sabe qual é o meu desejo? É que eu não precise mais pedir. É que alguém chegue aqui e antes do louvor começar, alguém já começa a dizer, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É quando o ministério de louvor começar a cantar e eles puderem parar e a igreja levar a música sozinha, porque eu vim entregar a minha adoração. Eu quero estar onde Ele está. Eu quero estar na presença dEle. O meu coração precisa estar queimando. O meu coração precisa estar inflamado da presença de Deus. Eu não quero caminhar para longe dEle. Oh, Jesus Cristo. Eles saem do lugar da provisão para um lugar escuro e com vento soprando e águas agitadas. O que representava Betsaida para eles? E o caminho para o fim. O que representava Betsaida? O lugar onde Jesus multiplicou pães e peixes. O lugar onde Jesus proveu para a multidão. O lugar onde eles comeram do pão milagroso e do peixe que foi feito em milagre. Então, Jesus está no lugar do milagre, mas eles decidem estar no lugar de escuridão e vento soprando. Você consegue entender isso? Betsaida representa o lugar do milagre. E Deus está dizendo, eu tenho o lugar do milagre para você como direção. Porém, se você não entender e decidir caminhar sozinho, o que você encontra no meio do caminho é vento forte e escuridão. Você consegue imaginar, no meio da escuridão e no meio do vento, alguém fala assim, era melhor ter ficado com Jesus. Porque na maioria das vezes é quando o mar balança, quando o barco balança, que a gente lembra de Jesus, sim ou não? Imagina, será que teve alguém lá no meio? Vamos pensar, vamos entrar no barco de Jesus? Vamos entrar no barco dos discípulos, melhor dizendo? Vamos lá? Vamos pensar aqui, de forma figurada, claro. Vamos pensar aqui. O barco começa a balançar. Você acha mesmo que alguém não falou assim, de quem foi a ideia da gente atravessar? Acontece na tua casa de vez em quando isso, uma decisão é tomada, aí alguém fala assim, a ideia foi tua. Às vezes. A ideia foi tu que me convidou para esse negócio, sim ou não? Imagina, no meio do mar, a onda batendo, o barco quase virando, segura Pedro. Aí Pedro segura, Judas, segura a bolsa, Judas. E ele se segurando, e alguém diz, quem mesmo convidou a gente para atravessar? Imagina. Quem foi que me chamou? Pedro, tu me chamou, não deveria ter vindo contigo, Pedro. Olha, a gente vai morrer aqui, Pedro. E o relato é que eles estavam apavorados, com medo. Gente acostumado com a madrugada, acostumado com o mar, acostumado com o barco, mas está apavorado. Significa que a tempestade foi pesada. Tudo porque decidiram deixar Jesus para trás. Me ajuda, diga para alguém e fala, não deixe Jesus para trás. Fala. Na presença de Jesus tinha pão, peixe, mas longe de Jesus tinha tempestade e vendaval. Não deixe Jesus para trás. Verso 19. O texto vai mostrar uma coisa incrível também. Olha o que diz. Depois de terem
remado 25 estádios. Viram que Jesus se aproximava. A tempestade pegou eles exatamente no meio. Isso aqui é legal, porque eu fui pesquisar. Essa unidade de medida, 25 estádios a 30 estádios. Isso dá 5 quilômetros. Quantos quilômetros eu falei que era a distância para atravessar o mar inteiro? 10. Gente, eu olhei isso, eu achei isso incrível. Se era 10 para atravessar o total, quando chega em 5 quilômetros, eles estão onde? Deus de propósito deixou chegar no meio. Imagina, gente, Jesus lá, no meio do sono dele, ou o que estivesse fazendo, e ele está vendo os 12 se movimentando e subindo num barco. Em outro evangelho vai dizer que as pessoas inclusive percebem que um dos barcos saiu, mas o outro estava lá. Então eles percebem, os discípulos foram, mas Jesus não foi. Olha que coisa interessante. Imagina Jesus percebendo, eles se movimentando para atravessar, só que Jesus está lá, deixa eles irem. Deixa eles remarem. Você consegue imaginar quanto que eles remaram para andar 5 quilômetros? Eu não sei se tem alguém aqui que faz caiaque, alguma coisa do tipo, mas você vai ter uma noção. O quanto que remaram? E detalhe, o caiaque não é para empurrar 1 ou empurrar 2, é para empurrar 12. Então o barco estava pesado. Imagina. Vamos lá! Vamos remar! Fazendo muita força para tentar realizar coisas sem Jesus. Deus falou comigo que nessa manhã tem gente aqui fazendo muita força porque deixou Jesus para trás. Tem gente aqui fazendo muita força para conquistar coisas que se Jesus estivesse no barco seria mais fácil. Eles estão. Quando eles chegam no meio, quando a tempestade pega eles no meio, é nesse exato momento que eles percebem: está vindo alguém ali andando sobre as águas. Aí metade vai começar: é um fantasma! Imagina. Eu lembro que uma vez a gente estava vendo, acho que o Max estava comigo, o pastor Anderson estava comigo. A gente voltando do Rio, eu fui pregar numa igreja, um pastor amigo que eu não via há muito tempo, conversa vai. Quando eu olhei o relógio, falei: nossa, olha a hora. Tarde da noite saindo do Rio, aí passando na BR, um breu tudo escuro, de repente, eu andando, né, como eu ando sempre, eu vindo, de repente eu olho, uns homens no meio da rua, eu falei: Jesus Cristo, na minha frente. Eu falei: Senhor, e agora? Segura aí, Max. O Max segurou aqui e passei. Eu passei isso aqui, ó. Eles queriam que eu parasse no meio do caminho. Só que quando eu olhava, eu só vi um vulto. Eu falei: eu não sei o que é isso, eu vou acelerar. E pum, passei, fui embora. Eu estou falando de andar de carro, de passar e você saber que é gente. É alguém mal intencionado? Sim, mas é ser humano. Imagina você no mar. E aí você começa a ver alguma coisa se movimentar. A minha imaginação é fértil. Eu acho que Jesus estava de branco, imagina. Põe na minha conta esse negócio, tá? Imagina, um pano branco se mexendo no meio do escuro. Gente, eu vou ser muito sincero. A minha opinião, Jesus estava rindo do outro lado. Gente, o nosso Deus é bem-humorado. Pastor, que heresia. Não, Jesus está ensinando. Os 3 anos e meio que Jesus viveu com esses homens, estava ensinando eles. Imagina, você como um pai, você deixa a criança fazer uma missão, ou ela decide fazer sozinha, e você fica daqui olhando e dizendo: olha lá, não vai conseguir ir muito longe. E aí quando ela acha que está perdida, percebe que está perdida, tu está do lado dela rindo, e dizendo: eu estou aqui, calma, acalma teu coração. É o que Jesus estava fazendo com esses homens. Você consegue imaginar que deve ter sido um momento engraçado? Eles apavoraram: olha isso, Pedro, olha isso, não sei o que. E Jesus indo na direção dele, aí Jesus vai dizer: oh, calma, sou eu. Você consegue imaginar Jesus falando isso sério, bravo? Eu não, eu consigo imaginar ele sorrindo. Ô Pedro, sou eu. Ô João, calma, sou eu. Mas ainda assim eles estão com medo. Quem é que vai tomar uma atitude? Pedro. Se é tu, faça que eu ande até a ti sobre as águas. Jesus Cristo. Ele saiu do lugar da vergonha para o lugar do milagre de novo. Oh Jesus.
Eu ouso dizer que os outros 11 permaneceram no lugar da vergonha e da correção. Mas Pedro não. Pedro está dizendo, eu quero voltar para Betsaida, eu quero voltar para o lugar do milagre. Eu estava no lugar do milagre, eu não vou permanecer na vergonha. O mar não vai ser o lugar da minha vergonha. Eu viverei milagres. Alguém está entendendo isso aqui? Ele está dizendo, eu sei que andar contigo é viver milagre. Eu sei que andar contigo não é viver na vergonha. Eu sei que andar contigo não é viver humilhado. Então ele está dizendo, eu quero viver milagre. Alguém nessa manhã precisa dizer, eu quero viver milagres. Oh, glória. Jesus olha para ele e fala, então vem. Como é que sai sem saber exatamente, sem ver exatamente quem está te chamando? Até então era só o vulto e uma voz. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Está restaurando aquilo que foi perdido quando eles saíram de Betsaida. Alguém está aqui, gente? Eu te falei que eles saíram de Betsaida ouvindo uma direção, sim ou não? Eles saíram de Betsaida ouvindo uma direção, sim ou não? Não, eles entraram no barco por conta própria. Jesus não mandou eles irem para o outro lado. Eles deixaram Jesus para trás e entraram no barco. Saiu sem ouvir a voz. Saiu sem direção. Só que agora Jesus está dizendo, calma, sou eu. Aí quando o Simão fala, deixa eu ir até ti. Aí Jesus fala, então vem. Sabe o que Jesus está ensinando? O poder da palavra dele. O poder de quando ele dá ordem. O que está destruindo você está destruindo porque saíram sem ter palavra. O que está afogando vocês e amedrontando vocês, está amedrontando porque não receberam uma palavra para sair de Betsaida. Só que agora, tendo palavra, ainda que não tenha barco, pisando sobre as águas, vocês vão andar. Gente, eu preciso que alguém entenda isso. Eu peço para Deus, para o Espírito Santo, que a minha fala não seja limitada para ensinar e explicar aquilo que Ele quer ensinar à igreja dele. Em nome de Jesus, entenda isso. Sem a palavra, tendo barco, você afunda. Com a palavra, não tendo barco, você... Oh, meu Jesus amado. Eu preciso que alguém entenda isso. Sem ter palavra liberada de Jesus, você pode ter barco, você pode ter estrutura, você pode ter o que for, você pode ter companhia, mas o barco afunda. Agora, tendo a palavra de Jesus, você sai até do barco, pisa sobre as águas e anda. Anda por quê? Porque tem uma palavra liberada. Jesus está dizendo, não se movimente sem ter uma palavra liberando você. Meu Jesus amado, eu declaro para alguém nesse lugar, tem uma palavra que te segura, tem uma palavra que te sustenta, tem uma palavra que te consola, tem uma palavra que provê, tem uma palavra que abre porta, que prospera. Quem crê que essa manhã é uma manhã que Deus libera palavra, 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 não vai afundar, o barco não vai quebrar, porque hoje Deus libera uma palavra. Oh, Jesus, diga para os três, fala uma palavra, fala uma palavra. Pastor, como essa mensagem termina? Te mostro. A iniciativa dos discípulos no verso 19 foi deixar Jesus para trás. Isso aqui é graça, tá? Isso aqui é misericórdia. A escolha dos discípulos foi deixar Jesus para trás, mas a escolha de Jesus foi ir atrás deles. Constrange esse amor? Constrange ou não? Se Jesus fosse vingativo, o que é que ele faria? Foi sem mim? Vou deixar ele tomar 2 caldos. Quando ele tiver bebido bastante água, eu tiro ele. Alguns fariam isso, sim ou não? Deixa ele se molhar. Deixa ele cair na água. Não vai morrer, porque eu sou o dono da vida. Se morrer, eu ressuscito. Mas deixa ele cair. Vai tomar um susto para aprender. Sim ou não? Deixa ele tomar um se liga. O Pai misericordioso. Imagina, gente. Deixa eu ir atrás deles. Deixa eu buscar esses caras que acham que podem andar sozinhos. Imagina. Jesus saindo da relva, da grama. Gente, isso aqui é absurdo, tá? Viaja comigo, por favor, eu tô acabando. Viaja comigo. Jesus saindo da relva que provou o milagre da multiplicação. E ele sai dessa grama e encontra a areia da beira da praia. E a areia, saiu da grama, encontrou a areia da beira da praia e agora encontra a água.
mas ele continua andando da mesma forma. Mudam os locais, mas ele continua se movendo do mesmo jeito. Oh, glória! Pisa na grama, aqui dá fruto. Pisa na areia, aqui não tem fruto. Pisa no mar, aqui é lugar de morte, alguém deveria afogar. Mas eu continuo me movendo de qualquer jeito. Deus está falando com alguém nessa manhã. Não é sobre o lugar, é sobre o meu mover. Não é sobre o ambiente, é sobre o meu mover. Não, oh Jesus Cristo, alguém precisa entender nessa manhã que Jesus está se movendo. Eu vou repetir porque é um recado para a tua casa. Jesus está se movendo. Seja na grama, seja na areia, seja no mar, mas Ele está se movendo na tua direção. Ele está se movendo na direção da tua casa. Ele está se movendo na direção da tua família. Alguém nessa manhã de verdade crê que Jesus está se movendo? Me ajuda a adorar Jesus nessa hora, vai. Fica para os três e fala: Jesus está se movendo. Gente, a escolha deles foi deixar Jesus para trás. A escolha de Jesus foi ir buscar. Isso aqui mexeu comigo. Porque eu gosto muito de uma tese que diz: a ovelha perdida, o pastor foi atrás, mas o filho pródigo ele esperou voltar. Sim ou não? Faz sentido, Lucas 15. Só que, por que da ovelha o pastor vai atrás e do pródigo o pai não vai? Porque o pródigo tinha condição de voltar. Jesus poderia ficar em Betsaida e dizer: eu vou esperar eles voltarem. Mas você acha que eles teriam condição de vencer aquela tempestade? Jesus conhece a nossa estrutura, até nas decisões erradas que tomamos. Aí ele está dizendo: deixaram de ser pródigo e agora são ovelhas perdidas no meio do mar. Ovelhas que saíram do pasto verde, ovelhas que saíram do gramado e decidiram ir para o mar revolto. Mas não tem problema, eu como bom pastor vou atrás dessas ovelhas. Vou lá socorrer elas, porque elas não vão conseguir voltar. Alguém está aqui entendendo isso, gente? Jesus está dizendo para alguém nessa manhã: você pode ter ido mais longe do que queria ir, você pode ter errado mais do que decidiu errar, mas eu estou aqui disposto a te socorrer, disposto a te restaurar e dizer: não está perdido, não acabou, não foi destruído, não foi cancelado. Eu vou te socorrer. Eu vim pregar o Jesus da misericórdia. Eu vim pregar o Jesus que restaura. Eu vim pregar o Jesus que salva. Eu vim pregar o Jesus que sai de Betsaida para ir atrás de alguém que ia se perder. Eu vim pregar o Jesus que sai do lugar do milagre, da multiplicação, para entrar na tempestade por você e dizer: mar, nele você não toca, vento, nele você não toca, porque é meu, porque eu chamei, porque eu dei uma missão, porque eu tenho um propósito. Pelo amor de Deus, alguém que recebe essa palavra, alguém que tem um chamado, alguém que tem uma missão, alguém que tem promessa. Jesus está vindo, Jesus está vindo, Jesus está vindo, Jesus, oh meu Deus do céu, alguém crê que Jesus está vindo? Oh meu Deus do céu. Verso 21, olha o que diz, é o último verso. Jesus está dizendo: sou eu, não tenha medo. Sou eu, não tenha medo. Sou eu, não tenha medo. Mulher, sou eu, não tenha medo. Homem vencedor, sou eu, não tenha medo. No meio dessa tempestade vai ter presença de Jesus. No meio dessa tempestade vai ter manifestação de Jesus. Sou eu, não tenha medo. Olha. Aí o verso 21 diz: então resolveram recebê-lo no barco. O barco que não tinha Jesus e porque não tinha ia afundar, agora está convidando Jesus para entrar. Por que convidar Jesus para entrar no meio da tempestade se era melhor ter convidado em Betsaida? Alguém está entendendo isso aqui ou não? O que era melhor, ter convidado em Betsaida ou convidar no meio da tempestade? É como Jesus entrasse no barco e estivesse dizendo: aprendeu, né? Aprendeu, né? Vai querer caminhar sozinho? Quer que eu vá embora? Quer que eu me distancie? Oh Jesus Cristo. Quer fazer tudo do teu jeito? Ou quer estar comigo? Oh
Jesus Cristo. Só que isso aqui é incrível, o verso 21. Eu vou terminar nesse verso 21. Me ajuda o pessoal da mídia aí. Bota o verso 21 na tela e eu vou terminar nele. Verso 21. Olha isso. Vamos tentar ler junto? Vamos lá? 1, 2, 3, vai. Foi só receber Jesus que os projetos se concretizaram. Quando saem de Betsaida, qual era o projeto? Vamos chegar na praia. Quando saem de Betsaida, qual era o projeto? Vamos para Cafarnaum chegar na praia. Conseguiram sozinho? Só que quando Jesus entrou no barco, o que aconteceu? E logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Para a qual se dirigiam representa aqui o objetivo inicial. O objetivo inicial foi concretizado, foi realizado porque Jesus entrou no barco. Quando Jesus entrar no barco da tua vida, os projetos vão se consolidar. Quando Jesus entrar no barco da tua vida, os projetos vão se materializar. Alguém precisa ouvir isso aqui. Quando Jesus fizer parte dos teus projetos, as coisas vão dar certo. Quando Jesus entrar no barco da tua vida, a tempestade cessa, o vento cessa, a adversidade cessa. Eu vim declarar para alguém que está vivendo um tempo de mar revolto na família, um tempo de mar revolto na saúde. Eu de verdade não sei qual é a área, mas eu libero uma profecia debaixo de autoridade nesse lugar. Se Jesus estiver no barco, tem bonança. Se Jesus estiver no barco, você chega na praia. Se Jesus estiver no barco, o milagre chega. Se Jesus estiver no barco, o barco não balança. Se Jesus estiver no barco, vai haver alegria, vai haver festa, vai haver milagre do outro lado da praia. Se Jesus estiver no barco, tu volta para casa. Se Jesus estiver no barco, tu vai se alegrar em família. Eles estão voltando para Cafarnaum, eu vou voltar para casa, eu vou descansar. Jesus está dizendo, se eu entrar no barco vai ter descanso. Se eu entrar no barco vai ter paz. Se eu entrar no barco vai ter alegria. Você entende? Oh Jesus amado, oh Jesus Cristo. O mar se acalma com a presença de Jesus. Feche teus olhos aí, por favor, eu quero orar por você. Feche teus olhos. Faz a tua oração aí, vai. Convida Jesus para entrar no barco. Alguém que de repente já saiu de Betsaida, já saiu da praia, mas saiu sozinho, com sonhos, com projetos, cheio de coisa na cabeça, cheio de coisa para realizar. Só esqueceu de um detalhe, de convidar Jesus para o barco. Chegou a hora de chamar Ele para o barco da tua vida. Fala com Deus, vai. Eu vou pedir os músicos que ministrem enquanto a gente ora. É o momento de oração, esse lugar é chamado casa de oração. Fala com Deus, vai. É o teu momento. É o teu momento. Fala com Deus. Não fica me olhando não. Não precisa de ninguém cantar. Ninguém para cantar. A gente só vai adorar. Feche teus olhos, vai. Orei, mamãe.
de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena. Escuta o meu clamor no meio da tempestade, no meio do vento. Distante, distante, não posso, não vale a pena. Escuta o meu clamor, se o ar que eu respiro, preciso de. Não posso esquecer, não posso esquecer. O que fizeste. Tira o teu momento com Deus, vai. Voa pelo céu, tua misericórdia, tua misericórdia. Como um pai, como um pai. Tira o teu momento, vamos a Leveque Macaé. Se coloca de pé, vamos. Vamos, vamos, vamos. Transgressões, por quê? Tem alguém nessa manhã que precisa voltar para próximo, voltar para perto. Alguém nessa manhã que precisa escolher botar Jesus no barco, convidar Jesus para o barco, para a sua caminhada dar certo, para os seus projetos darem certo. Jesus tem que estar presente. Será que tem alguém nessa manhã que quer fazer uma aliança com Jesus? Eu te desafio a tomar uma decisão de mudança de vida. Eu te desafio a tomar uma decisão de entregar o controle da tua história nas mãos de Jesus. Eu te desafio a convidar Jesus para entrar no barco da tua vida, para poder viver uma bonança, viver uma nova história. Ele tem poder de repreender toda essa tempestade que está tentando destruir você. Se alguém ouviu essa palavra e entende que ela é para você, e você quer convidar Jesus para o seu barco, sai do teu lugar aonde você estiver e vem ao altar. Eu quero orar por você. Você que precisa tomar a melhor decisão da tua vida, retornar à casa do Pai ou se decidir por Jesus, sai do teu lugar aonde você estiver, pede licença. Eu vou pedir à igreja que feche seus olhos por 1 minuto apenas, 1 minuto. Você que precisa tomar a melhor decisão da tua vida. Está todo mundo de olhos fechados aqui, ó, intercedendo por você. Mas a melhor decisão, a decisão mais acertada hoje é: Jesus, entra no meu barco. Jesus, entra na minha vida. Jesus, me livra dessa tempestade. Jesus, eu não posso caminhar sozinho, eu não posso viver uma história sozinho. Se você entende que essa palavra foi para você, se você entende que você precisa da companhia, muito mais do que resultados, você precisa da companhia de Jesus,
agora, pede licença de onde você estiver e venha ao altar que eu estou te esperando. Cadê você? Cadê a primeira pessoa que vai tomar essa decisão? Cadê você que vai inaugurar uma festa no céu? Cadê você que vai inaugurar um tempo de milagres? Cadê você que vai inaugurar um tempo de virada, um tempo de resposta? Cadê você? Eu estou te esperando. Eu não sei se existe alguém aqui que ainda não tomou essa decisão, mas eu estou te dando uma oportunidade. A palavra foi ministrada, foi aplicada, foi ensinada, e agora você decide o que você vai fazer com ela. Existe alguém aqui nessa manhã? Existe alguém aqui? Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado por tudo que aconteceu aqui nessa manhã. Obrigado pelos louvores, obrigado pela instrução. Obrigado, Senhor, por tudo, por cada músico, por cada cantor, por cada irmão que veio prestar culto, por cada oferta que foi entregue, Senhor, por cada instrução que foi liberada, por cada profecia que foi liberada. Senhor, cremos que o Senhor está inaugurando uma nova estação na nossa vida. O Senhor está inaugurando um tempo em que nós entenderemos que não dá para viver longe de Ti, em que nós entenderemos que não dá para fazer nada sem a Tua presença. Nada é individual, nada é sozinho, tudo é contigo. Nos ajude a entender que se o Senhor não estiver conosco, nada vai dar certo. Foi o Senhor quem disse: sem mim nada podeis fazer. Não queremos atravessar para o outro lado sem a Tua presença. Não queremos entrar no barco sem a Tua presença. Não queremos construir, vender, não negociar sem a Tua presença. Nos ajude, ó Pai. Seja o nosso guia nessa semana. Seja o nosso ajudador nesse final de mês. Seja a nossa provisão que precisamos. Que possamos viver multiplicação, livramentos. A tempestade não vai nos derrubar. A tempestade não vai destruir nosso lar. A tempestade não vai destruir nossos filhos. Porque Tu estás vindo sobre as águas nos socorrer. Tu estás vindo no meio do mar nos socorrer. Tu não abriu mão de nós. Tu não abriu mão do projeto. Tu não abriu mão da promessa. Nos ajude, Jesus, a cumprir aquilo que Tu espera. Nos ajude, Senhor, a Te dar alegria. Nos ajude, Senhor, a cumprir o nosso propósito nessa terra. Ressuscita chamados. Ressuscita, Senhor, ressuscita. Pessoas que enterraram o talento, dê a elas a direção de onde foi enterrado, para que elas possam recuperar e colocar em prática novamente. No nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor. Alguém sai abençoado aqui nessa manhã? Dá um glória a Deus. Que Deus te dê a melhor semana da tua vida. Ok? Logo mais tem a última etapa. Ok? Nossa conferência aqui dos homens vencedores. Tá bom? Eu vou estar falando aqui sobre a cura de um cego de nascença e o tanque de Siloé. Ok? Vai lá, o enviado. Tanque de Siloé, estenda suas mãos. Eu quero abençoar a tua vida no nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E todos digam: dê um aplauso, vai em paz, Deus te abençoe.